seja muito bem-vindo a mais um Pode Inspirar. Eu, Livinha Vasconcelos, sempre trazendo pessoas incríveis com histórias inspiradoras para transformar a nossa vida e nos fazer refletir todo o nosso propósito. E a convidada de hoje é super especial, porque hoje, quarta-feira, dia 10, é um dia muito importante que estamos falando do Setembro Amarelo. E a minha convidada é minha amiga também do trabalho, parceira, minha amiga psicóloga Larissa. Seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada, Levinha. É uma honra estar aqui, principalmente nesse dia, que é tão importante não só para os psicólogos, mas para todo mundo, né? Isso. E fala um pouco mais. Primeiro, quem é a Larissa? Eu gosto de saber da vida da pessoa mesmo, viu? Lá do comecinho dela e até onde você chegou hoje, com essa grande responsabilidade que você traz hoje em dia na Câmara, quando se fala em saúde mental, se fala em Larissa, que a gente quis abordar mais esse tema e hoje a casa tem mais essa novidade. E esse Setembro Amarelo, para quem não sabe, conta só o Setembro Amarelo, para pessoas que não entendem, não sabem mais ou menos. O Setembro Amarelo, ele é o dia 10 de setembro, né? Que é o dia, vou falar de hoje, né? É o dia hoje mesmo, Isso. quarta-feira. É o dia da conscientização sobre o suicídio, da prevenção de suicídio, dessa conscientização. A gente sabe que existem muitos casos ainda, então pegaram esse dia. No Brasil ele começou em 2015, mas a proposta do Setembro Amarelo ela já existe há muito tempo, para que conscientizem essas pessoas, conscientizem e também acolham essas pessoas, famílias enlutadas, que tiveram algum ente querido que foi perdido pelo suicídio, e conscientizar essas pessoas, tentar acolher e apoiar quem está passando por isso. Isso é muito, muito importante. E a Câmara está fazendo esse trabalho. E a gente não quer só falar em setembro, em todos os dias, né? Isso. E agora me diga, quem é Larissa? Livinha, quando a gente vai falar de si mesmo é difícil, né? Mas, assim, a Larissa, hoje, eu sou psicóloga, né? Mas vou ali puxar um pouquinho para trás, falar da minha infância, para chegar até aqui, quem eu sou hoje, né? Eu sempre fui uma criança muito extrovertida, sempre gostei muito de me comunicar, de lidar com as pessoas. E isso foi ao longo do tempo, uma coisa que foi um fator decisivo na minha vida, até para quem eu sou hoje, né? Eu sou de uma família muito unida, muito apegada, então essa relação interpessoal, essa proximidade com as pessoas, o cuidado, sempre esteve muito presente dentro da minha casa. E eu nasci aqui, mas eu morei praticamente a minha vida toda no interior. Na verdade, a minha infância no interior, né? Eita, coisa boa. Nossa, coisa bom demais. E o interior ainda tem isso também, né? Dessa questão da proximidade com as pessoas, Mais né? ainda. E com 14 anos eu vim para Fortaleza estudar, vim sozinha com a minha irmã. Sozinha? Sozinha. Foi uma coisa difícil, mas uma coisa que me fez crescer muito. Sim. E nesse tempo eu estudei anos no Farias Brito, fiz faculdade na Unicristos, hoje faço especialização em neuropsicologia. E assim, por que eu falo disso, né? Nesses espaços que eu fui estudando, eu fui criando laços muito fortes. Como eu disse, eu sou uma pessoa de relações interpessoais muito próximas. Então assim, cada espaço eu fui criando relações próximas, fui criando raízes nesses cantos que eu estava, amigos, famílias. E foi importante até para a minha decisão de chegar na psicologia, né? Com certeza. Eu sempre gostei muito de me comunicar, como eu disse, e essa questão desses laços, desse cuidado que eu tinha com as pessoas, dessa empatia, a empatia é se colocar nesse lugar do outro, né? Foi fazendo eu escolher a psicologia. E eu decidi tentar. Foi um curso que eu me apaixonei de começo, sempre fui muito ligada e eu gostava muito sempre da área social. Com o tempo eu fui puxando para outras áreas, para a clínica, atendendo criança, adolescente, adulto também. Mas a área social sempre esteve dentro do meu coração. E quando eu falo da área social, da psicologia, eu não falo só de estar em cantos com pessoas em vulnerabilidade social, nessa parte social mesmo. O social que eu digo é estar com outras pessoas, trabalhar, por exemplo, numa empresa. Então, assim, isso foi um fator decisivo para eu chegar até a Câmara, né? Sim. Eu já trabalhei em outros lugares também, como OBS. Sempre estive muito ligada a essa parte da política, do SUS, da política social e de estar com outras pessoas, né? Não só essa questão da clínica, mas eu também gosto daquele espaço, dessa psicologia. E isso me fez chegar até aqui, a trabalhar na Câmara. Eu me identifico muito contigo porque eu sempre tive uma família muito grande e muito unida, né? E muitas pessoas falavam pra mim, eu acho que devia fazer psicologia.
Até hoje, pessoal, tu devia fazer psicologia. Esse poder da escuta, como ele é importante, né? E cada vez mais, por conta da tecnologia, por conta da ansiedade, por conta da correria, ele não é muito feito. A escuta foi perdendo espaço mesmo, Livinha. Você falou da questão da tecnologia, né? Hoje é um dos principais fatores que afastam a pessoa mesmo dessas relações, né? Só que a gente sabe que as relações, elas são catalisadoras na nossa vida. A gente precisa ter essa relação, essa proximidade com as pessoas, né? E a gente vem perdendo mesmo esse espaço, essa escuta. E a psicologia, ela vem exatamente disso. As pessoas dizem assim, mas eu dou conselho, eu posso ser psicóloga também. Mas não é sobre isso, né? Ali a gente está realmente escutando a pessoa, a gente está ali presente. E eu faço serviço social hoje em dia. E eu estava ouvindo, lendo, estudando sobre essa parte da tecnologia, que as pessoas estão cada vez mais individuais. Sim. E não querendo ser sociais, né? E a sociabilização, ela é muito importante e ela não é nem importante. Ela é necessária, para as pessoas, mas cada vez as pessoas estão ficando mais... Tem gente que está nem querendo mais se relacionar, nem sair de casa, por conta que a tecnologia faz com que a pessoa não vá para a padaria, porque pede para casa. Não vá no shopping comprar algo no centro, porque mandam deixar. Isso afeta muito, né, Larissa? Com certeza. Não existe mais aquele calor humano, né? É muito fácil, é muito cômodo estar ali no celular, numa rede social, como você disse. Eu poderia estar ali comprando uma coisa, eu poderia estar ali em contato com uma pessoa, com algum canto, mas eu não estou. Porque eu estou me escondendo atrás daquele mundo virtual. E, assim, a gente sabe que é gostoso, às vezes, estar no celular, nas redes sociais. Confortável. Mas, assim, é cômodo. A gente está perdendo esse calor humano, a gente está perdendo essa relação mesmo com as pessoas, né? Larissa, eu lembrei agora sobre... Como a gente está falando sobre a internet também, como a internet está afetando a saúde mental das pessoas. Livinha, um dos principais fatores que afetam a saúde mental hoje em dia são as redes sociais. E tem vários fatores para isso, não é? Muitos. As redes sociais, assim, a gente vive uma exposição enxurrada de informação. A gente está ali assistindo uma TV ou a gente está ali no Instagram e são muitas coisas. A gente não está preparado, o nosso cérebro ele não está preparado para tanta informação. Fora que existem outras dificuldades também, né? A gente sabe hoje em dia que a luz do celular, né? Ficar ali, aquela luz inibe a melatonina, que já afeta o sono. Então, é uma cadeia de coisas, esse uso das redes sociais, né? E até a pressão, por exemplo, eu penso assim... quando você vê a pessoa acordando cedo, fazendo tudo, e você acha que a vida real daquela pessoa é o que está apostando ali, e você sente, caraca, ela já fez tudo, eu não fiz nada, e eu preciso fazer. E eu acho que, não, você não precisa fazer, cada um tem seu ritmo, né? Existe uma comparação muito grande, né? Como você disse, a gente vê ali um mundo que não existe. A gente posta o que quiser. Então, a gente precisa filtrar. A gente precisa entender... tem até aquele ditado, né? Que a grama do outro é mais verde, é melhor, né? Mas não é assim. A gente, na rede social, a gente posta o que a gente quiser. A gente não vai postar uma foto que... feia, talvez arrumado. Exato. É raro alguém postar. Exato, assim, a gente não vai postar a nossa realidade mesmo, nossos momentos de sofrimento. Então, assim, será que aquela vida mesmo é daquele jeito? Será que não existe sofrimento, dificuldades? Todo mundo vai existir. Então, existe assim, uma comparação muito grande hoje em dia, né? Tanto da vida como do estereotipo da pessoa... Sim. Como querer se igualar, como as pessoas estão ficando parecidas uma com a outra, né? Não, a aparência física hoje é uma das maiores comparações, né? A gente sabe que existe ali o mundo... Hoje em dia, a magreza é uma coisa muito romantizada, a questão dos procedimentos estéticos. E, assim, as pessoas, elas se comparam e elas... não existe um equilíbrio. Porque uma questão é você estar sendo cuidado, é você estar sendo acompanhado por profissionais. Outra coisa não, é você estar fazendo ali para se comparar e, como você disse, para ficar igual. Tá. Tem hora que a gente vai pra algum lugar, todo mundo com a mesma roupa, com o mesmo cabelo, com a mesma sobrancelha, com a mesma boca. A mesma boca. Minha gente, que é isso? É verdade. Isso afeta muito também, principalmente as crianças, na verdade. Com certeza. E a questão das redes sociais com as crianças também, existe não só essa questão da comparação de eu preciso ser igual àquele amigo, eu preciso ter a mesma condição social daquele amigo, como a questão também de informações, né? Como eu disse, a criança, o cérebro dela está em desenvolvimento. Não é um cérebro como de um adulto. Então, assim, se ela vê aquelas informações, se ela vê violência, se ela vê alguma coisa, ela vai se modelar naquele comportamento, né? E isso pode gerar o que a gente está falando sobre saúde mental. No setembro
ansiedade, depressão e tudo isso? Exatamente, pode sim, Livinha. Cada vez mais, né? Exato. A gente vê aí um número crescente de suicídio e a gente vê também um número de crianças aumentando, né? Ainda é maior em adolescentes e idosos, mas a gente vê um número de crianças aumentando nessa questão de suicídio. A gente é uma coisa para se refletir. Muito, a gente não via criança... Criança com depressão, com ansiedade. E no suicídio, hoje o número é muito grande, né? Hoje é muito grande. E ele vem atrelado também tanto com essa questão das comparações, hoje é muito ligado também com a questão econômica, financeira, tanto por causa da comparação como essa questão social, né, que a gente vem vivendo, e questões de trabalho, uma questão laboral mesmo. O trabalho, ele é uma parcela significativa na nossa vida, né? Então, assim, a saúde mental no trabalho também impacta essa vida interpessoal, né? E esse suicídio também, muitas vezes, vem ligado a isso. E eu também lembrei agora, eu dou palestras em casa de reabilitação, além dos vícios tradicionais, agora tem os jogos. Os jogos. E quantas pessoas já entraram, já foram, a única opção que elas tiveram na mente foi o suicídio para acabar com isso. Exato. Existe até um transtorno, que é o transtorno de jogos, hoje no nosso DSM, né? Verdade. Que é no nosso livro de diagnóstico, né? Existe hoje o transtorno de jogo. Porque é uma coisa que afeta a qualidade de vida da pessoa mesmo. Antigamente era aqueles jogos, aquelas maquinetas, né? O baralho. Isso. Que as pessoas já eram internadas. Mas não com essa visibilidade e essa quantidade que tem hoje, é verdade, né? Exato. Não, e é de fácil acesso, né? Como a gente está falando, as redes sociais, elas estão ali, elas são cômodas. Então, é de fácil acesso, gera ilusão nessa pessoa, a questão do fator social, econômico, como eu disse. A pessoa se ilude, a pessoa vai ali e transforma em um vício. Então, também tem uma cadeia de coisas. Afeto econômico, afeto social, afeta as relações, até chegar num nível que essa pessoa não aguenta mais tanto sofrimento. E não pede ajuda. E não pede ajuda, porque ainda é um tabu. Principalmente essa coisa dos jogos. É um tabu porque muitas pessoas... existe um julgamento muito grande, né? Ah, mas jogou porque quis. Mas por que jogou? É tão fácil saber que não era. Mas assim, nem todas as pessoas, elas têm informação suficiente para isso. Fora que, como eu disse, é de fácil acesso. A gente se ilude mesmo com aquilo ali. É igual o Instagram, TikTok na questão dos vídeos das pessoas. A gente se ilude. Então, assim, nem todas as pessoas têm informação suficiente para isso, para entender que aquele jogo vai prejudicar a sua vida, né? Então não quer dizer que a pessoa é fraca, né? Não, com certeza não. Porque o que mais a gente escuta quando vai para as clínicas falar sobre são pessoas fracas, não tem nada a ver com isso. Não. Todo mundo tá sujeito, não tá? Todo mundo tá sujeito a cair nisso. A gente mesmo, como você disse, na questão da estética a gente cai, né? Essa pessoa, ela às vezes está passando por problemas econômicos, por problemas emocionais que a gente não entende. Então ela vai sendo transformada, ela vai sendo botada essa energia no jogo, no vício. Quantas mulheres também acabam virando mais consumistas, porque viu no TikTok, viu no Instagram, viu no YouTube, aquilo ali a mulher disse que tá em alta, e vai consumindo cada vez mais, e isso vai fazendo uma bola de neve, né? Exato, existe essa necessidade pra gente seguir o ritmo deles, né? A gente precisa estar com aquela roupa pra ser inclusa num padrão social. A gente precisa ter esse corpo para estar inclusa num padrão social. Mas a gente sabe que não é assim. Todo mundo é diferente. E eu falo muitas vezes, já pensou como o mundo ia ser chato se todo mundo fosse igual? Nossa, e o pior que tá ficando assim. Tem muita gente parecida, do jeito que vão fazendo porque tá em alta. Quando a gente vê, realmente tá todo mundo igual e sem identidade. É uma pressão muito grande para você ser colocada naquele quadrado, né? Só que assim, você estando naquele quadrado não quer dizer que você tá bem. Não quer dizer que a sua vida chegou no auge, assim, porque às vezes a pessoa entende, não, se eu tiver essa roupa, se eu tiver esse carro da moda, se eu estiver seguindo esse padrão, eu vou estar no auge da minha vida, eu vou estar bem, eu vou alcançar uma felicidade. Mas alcança mesmo? É aí que tá. Eu queria te fazer outra pergunta também, porque tem muitas famílias que acabam tendo depressão, ansiedade, e vai passando de filho, de pai para filho, para neto. Como é que é isso? Isso também existe, esse lado? A depressão, a ansiedade, elas têm carga genética muito alta. Certo. Então, assim,
ela existe, sim, a questão dos fatores sociais, dos fatores biológicos, mas ela existe uma carga genética muito alta. Então, pode sim existir essa questão de passar para o pai, para o filho. Mas, assim, a depressão, ela não é só a questão da genética, ou não é só a questão social. Ela é uma série de componentes no corpo. Então, a pessoa tem que ter aquela predisposição genética, tem que ter um fator social que aconteça, uma ruptura ali na vida dela, um problema que aconteça, para gerar uma depressão, um transtorno realmente de ansiedade. E eu acho que se você ver a sua família tendo já, você pode fazer diferente, né? Com certeza. Ele vinha até a gente falando aqui de quem é a Larissa, né? Falando uma coisa pessoal, assim, a minha família, ela tem uma carga genética para depressão. Então, assim, Olha. é uma coisa, assim, que vem ao longo de gerações de questões de depressão e ansiedade. E isso, sabendo já que a família é assim, a gente já se cuida muito. Então, assim, a gente teve... Isso foi até importante para minha escolha também da psicologia, Com né? certeza. A gente tem um papel muito aberto lá dentro para psicoterapia, para a questão do tratamento mesmo, porque a gente entende que é necessário, que é preciso. E a questão de se cuidar, né? Claro, claro, claro. Eu lembro que minha família tem algumas pessoas, mas não tanto de um lado, outro lado sim, outros transtornos também. E aí eu tive depressão quando eu fiquei no hospital, que eu passei 4 meses. E aí algumas pessoas da minha família falavam, a Lívia tem depressão? Que frescura! Porque a Lívia da palestra motivacional, ela é alegre, ela transforma vidas. E aí muita gente falou assim, ela não é uma Mulher Maravilha, e ninguém é, né? As pessoas acham que nunca pode acontecer com você, porque você tem uma vida ativa, como a minha, que eu sou sempre alegre. Mas esse momento pode chegar pra mim também, né? Com certeza, Livinha, você falou uma coisa muito importante, necessária. Às vezes a gente não entende o sinal. A gente não entende. Como você disse, essa pessoa não pode ter depressão. Ela é tão feliz, ela tem uma vida tão boa. Por que ela tem depressão? Não, ela não pode ter depressão, mas não é assim. Como você disse, pode chegar para todo mundo. Cada pessoa tem uma carga emocional, tem problemas que só essa pessoa sabe. O sofrimento, ele é diferente e a intensidade desse sofrimento é diferente em cada pessoa também. Então, assim, cada pessoa tem seu limite, cada pessoa tem sua vida, né? E é por isso que a gente fala muito do autoconhecimento. Porque, assim, como você disse, você é uma pessoa, assim, você é alegre, extrovertida, comunicativa, mas você passou por isso também. Então, assim, a questão do autoconhecimento, de entender o seu limite, até onde eu consigo ir. É muito importante porque as pessoas veem alguém feliz, alegre e não sabem o que se passa por trás. Porque quando a gente vê a cultura da gente, até do Nordeste, assim, é achar que tudo é frescura, que não precisa nem nada. E aí a gente acaba vendo alguém triste e acha que não, vai frescura, passar, né? ah, isso aí é besteira. Livinha, inclusive, vou falar uma curiosidade aqui, que é do Setembro Amarelo. Sim. O Setembro Amarelo, ele começou porque um jovem, né, na década de 90, nos Estados Unidos, ele se suicidou. E ele era um jovem exatamente assim. Ele era um jovem carinhoso, ele era um jovem alegre. Ninguém viu Entendeu sinais. nada. Ninguém viu sinais. E esse jovem, ele tinha habilidades muito legais com carros, com materiais. E na época, ele reformou um Mustang amarelo. Sim. E os pais, assim, muito tristes, sofrendo muito no sepultamento dele, os pais entregaram mensagens de apoio numa fitinha amarela para as pessoas. Que massa. Se você precisar de ajuda, eu tô aqui. Porque eles não viram os sinais do filho dele. Os Caraca. amigos não perceberam os sinais. Eram sinais muito sutis. Às vezes essa pessoa é feliz, ela continua a vida dela funcional e a gente não entende o que está passando por dentro. É verdade. E foi isso que surgiu o Setembro Amarelo. Ah, eu não sabia, que massa. Interessante, né? E cada vez mais a gente precisa falar sobre isso, de todas as idades, né? Eu acho que o importante é saber ouvir, olhar, perguntar se a pessoa está bem, é poder dar escuta, como você mesmo falou. É o poder né? da escuta, é o poder de um abraço, é o poder de estar ali presente, né? Existe um mito muito grande, principalmente do suicídio e da depressão, que é melhor não falar. É melhor deixar quietinho ali, porque eu posso piorar. Não, não é assim. Aquela pessoa, ela precisa falar. É verdade, porque se você for para pensar, eu vi uma pesquisa que, exemplo, o que mais se falava é contra o HIV, né? E quando se falou mais, diminuiu. Sim. A diabetes era o segundo plano, que era muito, muito recorrente, os números o índice era muito grande. Foram falado, até diminuir. Aí quando entrou no suicídio, o pessoal, não, vai que o povo vai querer fazer mais. Exato. E É um não assunto muito isso frágil, é um mito, né?
É um mito. A gente precisa falar, a gente precisa conscientizar. Legal. E assim, uma pessoa que está precisando, às vezes ela fala, a gente não, como você disse, é frescura, eu não acredito nisso. Mas essa pessoa, ela tá ali querendo ser escutada. Se ela está falando, ela tá dando um aviso. Então, São assim, avisos que a pessoa é um dá, aviso, né? exato. É necessário escutar e falar também. A gente precisa falar para processar aquilo, né? Entendi. Aqui, a gente tem um quadro que se chama Virada de Chave. Qual foi sua virada de chave para você pensar nesse olhar mais humano? Que eu já lhe conheço há um tempinho, mas eu já tô vendo tudo que você tem feito na Câmara. E olhar esse lado, olhar mais para a pessoa e querer essa sua missão, porque é uma grande missão. Trabalhar com vidas e uma coisa que é muito desafiador e ainda existe muito preconceito para você e para todos da sua área. Qual foi esse momento de virada de chave que você disse? Não importa, eu vou em frente. Livinha, como eu disse, antes de trabalhar aqui, eu trabalhei em outros cantos, trabalhei na parte bem social mesmo, parte pública. E assim, eu atendia pessoas em vulnerabilidade social. E em um dos meus primeiros atendimentos, recém-formada, toda aquela carga que a gente está passando, né? Eu atendi uma mulher negra, uma mulher que já estava passando por preconceitos, em vulnerabilidade social e passando, assim, por muito sofrimento. Aquela mulher, ela cuidava de uma família inteira. Uhum. Tem até dados, né, que hoje a maioria das mulheres são que mantém a casa, e que é muito difícil, né, porque as mulheres ainda ganham pouco. Sim. E assim, essa mulher estava passando por isso. Ela mantinha uma casa inteira e sem condições. E eu ver aquela mulher chorar ali na minha frente e pedir ajuda e pedir um apoio, para mim foi uma virada de chave. Sim. Inclusive, assim, eu lembro que no fim do atendimento ela disse assim, olha, só de eu ter falado e você ter me escutado, já melhorou muito o peso que eu estava sentindo. E aquilo ali pra mim, Livinha, me tocou assim de uma forma, eu fico até emocionada falando, mas me tocou de uma forma que foi uma virada de chave para eu continuar na psicologia e me manter firme aqui. E eu sei que deve haver muito preconceitos de todos os lados, né? Existem muitos tabus ainda. Muitos tabus, mesmo a gente falando cada vez mais, mas é incrível como a gente ainda tem que quebrar muito mais, falar muito mais e quanto mais campanha, eu acho que é melhor, né? Com certeza. E falando de tabu aqui, já que a gente falou de trabalho também, dessa questão de virada de chave, vou até puxar um pouquinho aqui pro tabu dentro do trabalho. Sim. Como eu disse, né, o trabalho é uma parte significativa dentro da vida. E assim, existem diversas pessoas passando por problemas dentro do trabalho. Sim. E o trabalho, ele afeta a qualidade de vida não só lá dentro, como fora. E assim, o tabu dentro do trabalho, o tabu laboral, assim, ainda é muito grande. As pessoas, elas não querem procurar ajuda dentro do trabalho, porque é vergonha. Tem vergonha, porque, não, essa pessoa pode me julgar, essa pessoa pode me diminuir aqui, já que eu tô passando por sofrimento. Então, assim, o tabu existe em todo canto. A gente já falou aqui de diversos setores aí dessa questão da saúde mental que existe o tabu. Mas eu puxei aqui um pouquinho do trabalho, porque, assim, hoje em dia, a gente vê muitas pessoas passando por isso e não tem coragem. Não tem coragem de conversar, de procurar uma ajuda. Uhum. É porque as pessoas acham que elas querem mostrar aquela capa Exato. para não se abrir de verdade, né? E eu sempre falo que para a nossa vida girar, o lado pessoal tem que estar equilibrado com o lado profissional, né? Com certeza. É até uma coisa muito importante, assim, para estar, como você disse, o equilíbrio, né? Entre o trabalho e a vida pessoal. É ter um limite. Eu preciso estar bem na minha vida pessoal, eu preciso estar bem no trabalho também, e eu preciso saber separar esses dois. Entendi. Porque hoje em dia, por a gente trabalhar muito, por a gente estar sempre nessa corrida, a gente mistura muito. Tá falando pra mim, Larissa? Talvez, Livinha. mas é exatamente isso. A gente mistura muito, né? Mistura muito, é E verdade. esse sofrimento, ele tende a aumentar com isso. E a gente acaba não dividindo as coisas direito. E em vez de estar em casa curtindo o seu momento, ou com a sua família, Tá ali você no celular acaba trabalhando também. virando um robozinho, né? Exatamente. A gente, como eu mesmo falo as palavras, a gente não tá vivendo, a gente tá só existindo. A gente tá existindo. E Exato. tem uma grande diferença nisso, né? Exato. E a gente tem um quadro que se chama... Tá preparada? Vamos lá. Pergunta surpresa. Eita.
é meio tenso a cor. Tem até um envelope, vamos lá. Pra... E eu achei legal tu falar sobre isso, porque é exatamente o que a gente está falando. Como é que você vê a saúde mental no trabalho, nas empresas? Você acha que existe muito preconceito para inserir a saúde mental nas empresas? Existe ainda muito preconceito, Livinha. Teve a atualização da nossa lei, né, da lei NR1, que visa essa questão da segurança e da saúde no trabalho. Teve a Hoje é atualização. obrigatório, viu, minha gente? Exatamente. Tá na lei. Vocês empresários, tá pensando o quê? Que agora tem que ter vários Larissas por aí para falar sobre Hoje é isso obrigatório. na sua empresa. E algo muito importante, você pode estar deixando de investir e dar uma qualidade super produtiva e pessoal e profissional do seu funcionário, porque acha que é frescura, que não vai dar em nada. E muda muito, não muda muito? Muda muito, Livinha. Com essa atualização, né, como você disse, é obrigatório hoje ter esse acesso, ter esse cuidado da saúde mental dos trabalhadores, né? Livinha, está ligado diretamente com produtividade. A gente quer produtividade, a gente sabe. E quando a pessoa ela tem saúde mental, ela consegue resolver os conflitos dela dentro do trabalho de uma forma mais fácil. Ela consegue engajar melhor no trabalho, com as pessoas. Então, assim, existe maior criatividade, maior a proximidade das relações. Então, assim, é necessário. É difícil ainda inserir, a gente está ali num passinho. Que bom que existe essa lei, essa atualização, para que a gente consiga desenvolver mesmo a questão da saúde mental dentro do trabalho. Mas ainda é difícil inserir. Como é que foi para você quando recebeu o convite para trabalhar numa Câmara? É a primeira vez que a Câmara Municipal de Fortaleza tem esse trabalho com saúde mental. Como é que foi para você? Qual foi a sensação? Nossa, eu fiquei muito feliz, assim, como eu disse, né? Eu sempre gostei tanto da parte da política, do social, do público ali. E eu fiquei muito feliz com o convite, porque, assim, ali eu posso não só tá perto das pessoas, a gente vai começar nossos atendimentos, não só tá ali naquela proximidade, que eu gosto tanto da psicologia, mas ações. A gente pode ali, de uma forma geral, fazer ações para prevenir, promover saúde. E é isso que importa, né? E a gente já vem na casa muita gente querendo conversar, saber um pouco mais das informações contigo, tirando dúvidas. A gente vê uma mudança realmente, como a gente sempre fala, a gente não cansa de falar. A Câmara hoje ela é mais inclusiva, ela é mais humana de verdade. Ela quer cada vez mais essa saúde da pessoa como um todo, não só criar robôs, né? A gente tem que pensar o lado pessoal de cada um, a individualidade de cada um. E a gente está fazendo um grande trabalho. Né? Exato. É uma forma de humanizar, né, Livinha? As pessoas que estão lá dentro. Elas não estão ali só pelo trabalho, né? Elas têm uma carga por trás. Elas têm uma história. Assim como a gente, elas também têm. É verdade. Então, assim, a gente está humanizando aquelas pessoas. A Câmara está trazendo cuidado para essas pessoas, né? E você vê aumentando esse número de empresas falando sobre saúde mental ou ainda está em passos pequenos? Livinha, com a NR1, a gente vê, sim, um aumento considerável de empresas. Não só porque é obrigado, mas, assim, as pessoas estão começando a aderir. Por mais que ainda seja dificultoso, que esteja ali um passinho atrás do outro, mas as pessoas estão aderindo à saúde mental dentro do trabalho. Veja como é importante, né? Tudo melhora, tudo flui, tudo se acalma, a produção é bem melhor. Nada como você trabalhar feliz, mais saudável mentalmente. Porque a gente sabe que uma pessoa que não está bem mentalmente, ela não produz, ela, infelizmente, acarreta vários outros problemas de saúde, né? É muito importante falar sobre isso. Que a ansiedade e a depressão, ela vai aumentando algumas comorbidades, né, Larissa? Com certeza. Eu bato sempre na tecla, quando eu vou falar de dicas, cuidados, né? A questão, assim, de uma alimentação saudável, de exercícios físicos, mas não só para reduzir essa depressão e ansiedade. É como você disse, ela traz comorbidades, né? Essa pessoa vai tendo uma série de fatores, vai acontecendo diversas coisas na vida dessa pessoa que ela não vai tendo cuidado. Então, assim, não afeta só a saúde mental, vai afetando a saúde física dela também. A gente pode até falar aqui alguns meios, dicas como você acabou de falar agora, de outra pessoa pode pedir ajuda, buscar ajuda aqui em Fortaleza. Ela tem os CAPs também, né? Tem os CAPs, cada regional tem o seu CAPs, os postinhos de saúde. Em questão do suicídio também, da depressão, a gente tem o CVV, que o número é 188. 188. Exato. E a gente tem a internet. Se você colocar sobre esse tema, a própria internet ela te dá um auxílio
aonde buscar, não é? Exato. E Livinha, aqui em Fortaleza também, a gente tem muitas faculdades que Que liberam atendem. vagas gratuitas, Isso. né, para a população. E Isso. assim, são faculdades preparadas e elas têm essas vagas gratuitas, limitadas ali, mas também são muito importantes, né? Além da nossa saúde pública de Fortaleza, a gente tem esse apoio também. Então, busque ajuda, né? Não custa nada. Exatamente. Colocar alguém para lhe ouvir, se sentir mais confortável, melhor, né? Isso é muito importante. E agora a gente tem um quadro para encerrar nosso programa de hoje que se chama Trio Inspira. Eita. O Trio Inspira são 3 perguntinhas que super vale a pena pra gente encerrar, para as pessoas conhecerem um pouco mais da Larissa e ver o quanto a gente pode fazer a mudança. Quem te inspirou? Quem me inspirou hoje? Geral aí, pode colocar hoje, durante. Livinha, então, pensando no geral mesmo, se eu for falar de inspiração, eu cheguei aqui falando de família, né? Sim. Então, assim, minha principal fonte de inspiração é minha família, são meus pais, minha irmã. Eles estão ali lutando comigo, eles estão ali todo dia me ensinando também o cuidado com as pessoas. Então, eles são minha maior inspiração hoje. E quem você quer que inspire com a sua história? Livinha, diversas pessoas, assim, eu falei aqui da minha virada de chave, né? Por exemplo, uma pessoa dessa em vulnerabilidade social. Foi. Então, assim, são essas pessoas, principalmente, que eu quero que chegue essa inspiração. Assim, a gente consegue, a gente precisa de cuidar, a gente consegue fornecer apoio. E eu quero inspirar essas pessoas a procurar ajuda e saber que elas têm alguém, que elas têm uma rede de apoio. E quem você queria que eu trouxesse aqui para inspirar pessoas também com essa história transformadora e forte como a sua? Livinha, eu pensei em 2 pessoas hoje. Certo. Eu pensei em uma psicóloga maravilhosa. Ela atende criança, adolescente, e ela trabalha muito com virtudes. Sim. É a psicóloga Maísa Coutinho. Legal. Ela é maravilhosa, assim, essa questão das virtudes hoje, que é muito importante. E tem muito a ver com tudo que a gente falou, de saúde mental, Ela dessa é questão de maravilhosa. relações. Exatamente. E Livinha, a segunda pessoa que eu pensei, assim, olhando pra você, eu lembrei da sua sobrinha, Sim. da Ixi, Esther. Queria muito que ela viesse aqui. Livinha, eu falei com a Livinha um dia sobre uma pessoa. Livinha, mas eu vi que você conhece ela, é minha sobrinha. E assim, assistir os vídeos da Esther é muito tocante. E ver o processo dela do luto, ver ela falando é muito inspirador. E eu tenho certeza que, não só pra mim, mas pra muitas pessoas que também passam por isso, que também estão lá vendo e escutando a Esther. É muito importante, né? E a Esther, depois vocês vão olhar a rede social da Esther, Esther de Jesus, ela mostra outros meios de se comunicar, Exatamente. né? De se comunicar Pela com o arte público também, pela né? arte. Falar um pouquinho de Deus, que é muito importante também. E é muito legal, muito, muito, muito legal. Queria te agradecer por ter aceitado esse convite da gente, de falar um pouco mais. Esse dia hoje, quarta, dia 10 de setembro, é um dia muito importante para todos nós. Todo mundo merece ser ouvido, ter um momento de escuta, como você falou. Sua missão é muito grande. Eu acho que é uma grande responsabilidade. E você topar, aceitar, trabalhar com vidas e algo muito, muito sério que ninguém imagina, porque por conta desse tabu, do preconceito, mas a gente tem que falar cada vez mais. Você me comprovou hoje que é verdade. Tem que falar, tem que bater na tecla. A gente precisa mudar o que está aparecendo hoje, a saúde mental, principalmente das crianças, que o índice só aumentou. E a gente está aqui para melhorar cada vez mais a saúde das pessoas. Parabéns pelo trabalho na Câmara. Obrigada. A saúde mental precisa ser dita. É muito importante que os nossos gestores estão pensando mais nos seus servidores, de todos da casa, todos os funcionários, para entenderem que a gente quer mais humanizar. A gente está aqui nessa terra para isso, né? Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Livinha. E fica aí a dica hoje, nesse dia tão importante, né? No dia 10 de setembro. Sobre o cuidado, sobre falar. Conversem, procurem rede de apoio. Estejam próximos das pessoas que você ama. Isso. É necessário. Eu acho que é isso. Olhe mais para o lado. Quem está perto de você, que você acha que está precisando de ajuda e converse, pergunte, né? Escute Exato. mais o próximo, que é isso que está faltando. Escutar. Exato. Poder de ouvir alguém, a escuta é muito, muito importante. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Se precisa compartilhar para alguém, se sentiu tocado, por favor, compartilhe, porque eu acho que hoje é um tema muito importante e vai salvar muito mais vidas por aí. É isso, pessoal. Até o próximo programa, que a gente tem muita coisa ainda. Tchau, tchau.